Eu começo com a minha boa e velha amiga Mafalda, que está numa situação de sala de aula em que, né, ela se coloca lá junto da professora e diz para a classe, né, fala para a classe: eu confio, tu confias, ele confia. Nós confiamos, vós confiais e eles confiam. Que bando de ingênuos, não é? Então vejam lá, a pergunta que eu tenho a te fazer, não é, sobre a tirinha da Mafalda é a seguinte: você consegue perceber uma estrutura linguística familiar na fala da personagem Mafalda? Há algo aí de velho conhecido seu na fala da Mafalda? Claro que sim. Você já passou muitas vezes pelo exaustivo processo de conjugação dos verbos. Por que eu digo exaustivo? Né? Porque aí entra aquele papo que eu estava dizendo no início da nossa aula. Lembra de quando você aprendeu os verbos e a professora passava aquelas tarefas bacanas, né? De conjugue aí o verbo tal 30 vezes, conjugue o verbo ser mais 30 vezes. Errou, faz umas 15 aí de lambuja. Então, é aquela experiência, né, que não nos deixa, muito infelizmente, boas recordações, boas lembranças. Mas você se lembra dessa estrutura, né, a estrutura de conjugação dos verbos, você se lembra com toda certeza, não é isso? Isso marcou de alguma forma, talvez não positiva, mas marcou de alguma forma o seu processo de escolarização, o seu contato com essa classe de palavras. Bom, falar em verbos é inevitavelmente retomar essa situação aqui. Então você vai recordar aqueles anos escolares em que você ficava lá então preocupado, né, em como fazer o processo de conjugação dos verbos. Como eu disse, vamos começar do início. E no início, para início de conversa, eu quero que você pense comigo, né? Vamos então pensar primeiro numa definição para verbos, né, para que você se sinta aí seguro, segura a respeito da localização dessas palavras, para depois começarmos a tratar do funcionamento, como é que os verbos funcionam, quais são as flexões que eles sofrem, como é que eles se ajustam para veicular diferentes ideias. Vamos lá? Vem comigo então. No universo da língua portuguesa, a quais palavras chamamos de verbos? Então, quando eu digo para você, localize para mim um verbo dentro de uma frase, dentro de um período, peço para que você localize os verbos, você parte em busca de quais palavras? Como é que você, agora, neste momento, conseguiria definir o verbo para mim? Quem é o verbo para você? Verbo te faz pensar em quê? Pense nisso tudo. Quais as ideias que mais comumente associamos a eles? Então, verbo está relacionado a é mais ou menos como se você tivesse que completar esta oração. Verbo está relacionado a talvez uma primeira ideia, uma ideia mais imediata, seja a ideia de ação, não é isso? Verbo é aquele que coloca a língua para acontecer, é aquele que movimenta a língua, não é? Aquele que tem o poder de veicular a informação relacionada à ação. Mas a pergunta aqui então seria também, será que o verbo é apenas a palavra indicadora de ação? Eu acho que não. E eu quero que você pense junto comigo. Vejam só. Repare agora nas seguintes frases. Então eu pedi para que você pensasse qual é o conceito que você tem de verbo. Eu pedi para você pensar quais são as ideias que normalmente estão relacionadas àquilo que chamamos de verbo na língua portuguesa. Agora eu quero que você pense nessas 3 orações. A primeira delas diz o seguinte: ela cozinha muitíssimo bem. Se eu pedisse a você, localize para mim o verbo, destaque para mim o verbo, você ia, como eu fiz aqui no meu slide, destacar a palavra cozinha. Claro fica que cozinha aqui não é o nome do cômodo da casa, não é o substantivo, é justamente a ação de cozinhar, de preparar alimentos, não é isso? Então ela cozinha muitíssimo bem. Se eu perguntar a você qual é a ideia associada ao verbo cozinhar, eu mesmo já respondi. A ideia de cozinhar corresponde a uma ideia de ação. É um verbo indicador de ação, ação praticada por alguém, ok? Bom, então na primeira oração localizamos o verbo e já analisamos a ideia associada a ele, a ideia de ação. E na segunda, choveu muito no último final de semana. Agora vem cá, choveu muito. Chover é verbo? Sim, chover é um verbo. Agora, é um verbo diferente dos outros, né? Primeiro porque ele não passa,
não é? No seu sentido denotativo, ele não passa pelo fenômeno da conjugação. Eu não digo eu chovo, tu choves, ele chove. Não é isso? Então, se a gente fosse pegar o verbo chover e aplicar lá naquela situação da Mafalda na primeira tirinha, eu não ia conseguir. Não dá para dizer eu chovo, tu choves, ele chove. Não é isso? Então, o que acontece com o verbo chover? Ele é de fato um verbo, mas ele é um verbo especial. Ele é um verbo, por exemplo, que não comporta qualquer coisa como seu sujeito. Na verdade, né, o verbo chover prescinde de um sujeito. Ele corresponde, sintaticamente falando, justamente àquela noção de verbo chamado impessoal, verbo ao qual não corresponde nenhum sujeito. São justamente, como é o caso do verbo chover, verbos que indicam, por exemplo, fenômeno meteorológico. Né? Então, choveu é um fenômeno, não um fenômeno natural, é um fenômeno meteorológico. Algumas gramáticas e alguns gramáticos usam a nomenclatura fenômeno da natureza. Eu, particularmente, considero essa nomenclatura um pouco problemática. Por quê? Porque quando eu chamo algo de fenômeno da natureza, você concorda que, se eu for pensar um pouco mais profundamente a este respeito, vou chegar à conclusão de que muitas coisas por aí correspondem a fenômenos da natureza. E eu cheguei a essa conclusão uma vez dando aula para uma quinta série, eu me lembro muito bem, eu explicando verbos para os meus então alunos, perguntei, alguém pode me dar um exemplo de um fenômeno da natureza? E o menininho levantou a mão, né, e disse assim, a árvore cresce. Uma frase que ilustra um fenômeno da natureza. E como é que você vai dizer para a criança, né, que o raciocínio dela está errado? Porque para ele, dentro do entendimento dele, o fato de uma árvore crescer é um fenômeno da natureza. E não dá para dizer que esse raciocínio está de todo errado, não é isso? Então eu comecei a perceber o problema dessa nomenclatura por aí. Fenômeno da natureza é uma coisa muito ampla. Era preciso encontrar uma nomenclatura que dissesse, né, a ideia associada àquela categoria de verbos de uma maneira mais clara e que desse menos margem, né, a essa amplitude semântica toda. Então, encontrei, pesquisando, né, que os verbos, quando a gramática vai lá e diz fenômenos da natureza, na verdade, esses fenômenos são os fenômenos climáticos, fenômenos meteorológicos, ou seja, nevar, trovejar, ventar, relampear, ok? Verbos que indicam fenômenos relacionados ao clima, como é o caso do verbo chover, que aparece aqui na minha segunda oração, ok? E daí na número 13 eu tenho o seguinte, seu semblante permanecia triste. E olha isso, seu semblante permanecia triste. Normalmente chamamos o verbo permanecer de verbo de estado, né? Agora, verbo de estado não é uma nomenclatura lá muito feliz. Por que não? Porque verbo de estado, diferente do verbo de ação, que comunica de fato uma ação, diferente do verbo que indica fenômeno climático, que realmente indica um fenômeno climático, quando eu digo verbo de estado, ele não indica um estado de verdade. Não é ele próprio quem comunica o estado, ele apenas liga o estado ao seu sujeito, ele apenas liga o seu predicativo ao sujeito. É por isso que na análise sintática, esses verbos que a morfologia chama verbos de estado serão chamados aí de uma forma um pouco mais perspicaz, eu diria, verbos de ligação, porque é isso que eles fazem. Eles conectam o predicativo ao sujeito, tudo bem? Então, a partir de tudo que vimos aqui, chegamos à conclusão de que cozinhar é um verbo que indica ação, chover expressa fenômeno meteorológico e permanecer aponta para um estado. Portanto, a partir deste pequeno exercício, podemos definir o verbo, classe de palavras. Verbo é a palavra capaz de comunicar ação, fenômeno meteorológico ou estado, não é? Sempre atribuindo essa ação, esse estado ou esse fenômeno a um sujeito. Claro, quando for possível. No caso dos verbos que indicam fenômenos meteorológicos, eu não vou conseguir atribuir a um sujeito. Mas, normalmente, verbos de ação e verbos indicadores de estado passam, né, por esse processo, sofrem o processo de conjugação e são, portanto, atribuídos a um sujeito gramatical. Tudo bem? O verbo, portanto, pode expressar essas três ideias. Anote aí, tem em seu material de estudo, né, para que você não esqueça mais. O verbo pode indicar, vejam lá, ação, estado ou
fenômeno meteorológico. Tudo bem? Então essas são as 3 ideias, né, que podemos, de maneira geral, associar aquelas palavras que conhecemos por verbos, ok? Praticando muito rapidamente para ver se você conseguiu captar, não é, a noção de verbos. Mostra uma oração, em cada oração está selecionado um verbo. Eu quero que você me diga muito prontamente se ele é um verbo indicador de ação, de estado ou fenômeno, tudo bem? Vejam lá, primeira oração, o cartão de crédito agiliza a compra. Agilizar, a ideia aqui é uma ideia de ação, não é isso? Ela respondeu meio torto. Né? Responder, produzir, resposta, verbo indicador de ação. Já na terceira oração, vejam lá, as moças ficaram consternadas. Perceba que aqui o papel do verbo ficar é ligar o predicativo do sujeito. Consternadas a quem? Ao sujeito que é as moças, ok? Se o verbo faz a ponte entre o predicativo e o seu sujeito, esse verbo é o verbo de ligação, é o verbo indicador de estado. Lembrando, ele não indica um estado ele próprio, ele conecta o estado ao sujeito, ok? Consternadas aqui é que de fato é o estado, o ficar é apenas um verbo de ligação. Já na outra, vejam lá, o pai parecia atencioso com o filho. Mais uma vez, vejam lá, ó, parecia atencioso. O atencioso é o estado. O atencioso é a característica que o verbo parecer associa a quem? Ao sujeito da oração, que é a expressão o pai, ok? Mais uma vez, o verbo parecer é um verbo, não é, responsável por unir o predicativo ao seu sujeito. Verbo indicador de estado, verbo de ligação. Neva forte em toda a Europa. Vejam lá, fenômeno meteorológico, não é isso? Fenômeno climático. E por fim, vejam aqui a última. Ela o ama intensamente, pensou Maria. Vejam aqui que eu tenho o verbo amar e eu tenho o verbo pensar. E aí eu coloco você, não é, numa boa de uma dúvida, porque vejam lá, amar e pensar são verbos indicadores de quê? Bom, certamente não são fenômenos naturais, não são fenômenos climáticos. Também não são verbos de ligação, porque eles não estão ligando nenhum predicativo ao sujeito. Só me sobra, não é, aqui a gaveta, a grande gaveta dos verbos indicadores de ação. E aí, o que eu faço? Vou analisá-los como verbos indicadores de ação. Não ação no sentido de produzir alguma coisa, mas ação simplesmente porque o comportamento sintático de tais verbos é semelhante ao dos verbos indicadores de ação. Então, muitas vezes, quando dizemos que tal verbo é indicador de ação, não é porque ele seja ao pé da letra, não é exatamente uma ação, mas porque ele tem um comportamento sintático, ele tem a regência, ele tem a sua estrutura semelhante à dos verbos indicadores de ação. Então, se você não souber em qual das 3 categorias incluir um determinado verbo, lembre-se, o grupo dos verbos indicadores de fenômenos é muito pequeno, muito restrito. O grupo dos verbos que indicam estado também é um grupo muito seleto, muito pequeno. Portanto, naturalmente, aquela categoria que cresce à exaustão é a categoria dos verbos indicadores de ação. Tudo bem? Bom, e aí para encerrar essa videoaula, vejam só o conceito de locução verbal. O que é locução, minha gente? Quando 2 ou mais verbos têm o valor de 1, eles formam uma locução verbal, que é sempre composta por um verbo auxiliar mais um verbo principal. Às vezes, 2 verbos auxiliares e um principal. Fica variando aí entre 2 e 3 verbos, não é? A estrutura da locução verbal. É importante você lembrar que se eu menciono locução, 2 ou mais palavras com valor de uma só. Dentro da locução verbal, o que acontece é o seguinte, são 2 ou mais verbos, mas predomina o sentido de apenas um deles. O outro verbo, o verbo auxiliar, é nada mais nada menos do que isso que a sua própria nomenclatura revela. Um verbo que auxilia a construção da ideia, mas em termos de análise, o sentido que pesa, o sentido que predomina é mesmo o sentido do verbo chamado principal. E dentro das locuções, o verbo principal sempre vai aparecer numa das 3 formas nominais, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. E quem se flexiona concordando com o sujeito é o verbo auxiliar. Então vejam só, aqui nos meus exemplos, veja o que acontece. Em azul, você vai ter o verbo auxiliar. E o verbo da frente fica sendo o verbo
principal, tudo bem? Isso é uma locução. Isso está ficando perigoso. Não é nem estar e nem ficando, é está ficando. Predomina a ideia do ficar, que é o verbo principal. Ela já tinha feito toda a lição. Não é nem ter e nem fazer, é tinha feito. Essa ideia compõe um só bloco semântico. O primeiro verbo, verbo auxiliar, o segundo verbo, verbo principal. E por fim, na terceira e última oração, vejam lá, o peixe estava saltando na água, não é nem estar e nem saltar, é estava saltando. Esses dois verbos compõem um único conceito, um único bloco semântico. O primeiro verbo é o verbo auxiliar, o segundo verbo é o verbo principal. Lembrando, olha só, o verbo principal sempre numa forma nominal do verbo. A isso chamamos de locuções verbais, tudo bem? Um grande abraço a você, já estou te esperando na nossa próxima videoaula. Até lá!